Olá, turminha. Aqui é o professor JB. Hoje nós iremos estudar múltiplos e divisores. Essa é a primeira aula sobre múltiplos divisores. E na aula de hoje nós iremos estudar os múltiplos, os números primos e os números compostos. Turminha, o que são os múltiplos de um número natural? O conjunto dos múltiplos de um número natural, ele é definido por todos os números criados a partir da seguinte ideia. Os múltiplos de um número n vai ser igual a n vezes o k, sendo o k pertencente aos números naturais, excluindo o zero. Asterisco aqui é excluindo o zero, ou seja, os múltiplos do número natural n são todos os números formados a partir do produto de n pelos números naturais k não nulos, que não inclui o zero. Professor, mas o que foi que você quis falar com essas letras aí? Agora eu vou trabalhar com números. Preste atenção como é que eu faço, né, para encontrar os múltiplos de um número. Assim tem-se que, por exemplo, os múltiplos de 3, 5 e 7 são. Quais são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 é o 3 multiplicado por todos os números naturais, excluindo o zero. Então, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 9, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24 e vai até o infinito. Então, por isso que tem esses três pontinhos, porque tem infinitos múltiplos de 3. Ou se você pode ir contando de 3 em 3 também, que vai ser a mesma coisa, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, todos esses números são os números múltiplos de 3. Nós temos aqui os múltiplos de 5. Também, observe que se eu multiplicar o 5, que é como se fosse o n aqui, né? O n número natural, multiplicado por todos os números naturais, se eu multiplicar o 5 por 1, vai dar 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 20, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40 e vai até o infinito. Então, quanto mais números eu tenho para fazer a multiplicação, eu vou encontrar mais números aqui no múltiplo de 5. E os múltiplos de 7? Se eu pegar o 7 vezes 1, é 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. E observe que também nós temos infinitos números múltiplos de 7. Para verificar se o número é ou não múltiplo do outro, basta realizar a divisão, e se a divisão for exata, ele é múltiplo. Então, para você fazer, você tem que fazer uma divisão, para saber se esse número ele é múltiplo de outro número. Então, observe aqui. Exemplos, verificamos quais dos números abaixo são um múltiplo de 6. Vamos observar se o 24 é múltiplo de 6. Se eu pegar o 24 e dividir por 6, é 4. Você pode ir na tabuada do 6, que o número multiplicado por 6 para dar 24 vai ser o 4. Então, 4 vezes 6, 24. 24 menos 24 vai ser 0. Observe que o resto dessa divisão é 0. Então, se o resto é 0, então a letra A, ela é um múltiplo de 6. Já o número 56, será que ele é múltiplo de 6? Vamos pegar o 56 e dividir por 6. 56 dá para dividir por 6? Vai dar um número, né? O número 9, porque 9 vezes 6 é o número que multiplicando por 6 chega mais próximo de 56, é o 9, porque 9 vezes 6 é 54. 56 menos 54, sobra 2. Observe que aqui sobrou 2. Não deu uma conta exata. Então, se sobrou, então, a letra B não é um múltiplo de 6. E o 125? Também a gente faz do mesmo jeito. 1 não dá para dividir por 6, eu vou pegar o 12. 12 dividido por 2, 12 dividido por 6 vai ser 2. Porque se eu pegar o 2 e multiplicar por 6, é 12. E 12 menos 12 vai dar 0. Agora eu vou baixar o 5. Quando eu baixo o 5, 5 dá para dividir por 6? Não dá. Então você abaixa um 0. E 0 vezes 6 é 0, 5 menos 0 é 5.
Então, observe que restou 5, então a letra C também não é. Você pode fazer aqui também, ó. No caso, se você não quiser fazer esse menos zero aqui. Quando você baixa o 5, não dá para dividir, você pode acrescentar um zero aqui e já baixar o 5. Então, chegou no final da conta também. Quando você baixa um número aqui de cima e não tem, não dá para dividir pelo divisor aqui, então você só baixa um zero. Nesse caso aqui, como sobrou 5, não é divisível por 6. O número 300 é divisível por 6? Observe, se eu pegar o 3 não dá, eu vou pegar o 30. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6 é 30. 30 menos 30 é zero. Aí eu baixo o outro zero aqui. 0 dividido por 6 é zero, né? Porque 0 vezes 6 é zero e 0 menos 0 é zero. Então, observe que a letra D também é divisível por 6, porque o resto da divisão ficou zero. Os números primos e compostos. Quando pensamos na forma como os números são formados, é comum chegar à construção deles por meio de um produto, ou seja, pela multiplicação de dois ou mais fatores. Entretanto, existem números que não são formados por apenas um fator, que não pode ser dividido em fatores menores. Este número recebe o nome de números primos. Então, pode-se definir, então, que no conjunto dos números naturais, os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, nem menos nem mais, apenas dois divisores, sendo este o 1, que é o divisor universal, e o próprio número. Por exemplo, o 5. O 5 é um número primo, porque eu posso dividir ele, só posso dividir ele por 1 e por ele mesmo. Não tem outro número que divide o 5, o 5 só divide, divisível por 1 e por ele mesmo. Outro exemplo que nós podemos colocar aqui é o 3. O 3 ele só pode ser dividido por 1 e por 3. Não existe outro número que dá para dividir o 3. Os números que são formados por dois ou mais fatores primos são chamados de números compostos. Então, observe aqui, o número 6. O número 6, ele tem mais de um divisor. Observe que, se eu pegar o 6, ele pode ser divisível por 1, ele pode ser divisível por 2, ele pode ser divisível por 3 e ele pode ser divisível por 6. Então, aqui nós temos 4 números que dividem o 6. Então, quando ele tem mais de 2 divisores, ele é chamado de número composto. Vamos observar o 9. O 9 também, ele tem quantos divisores? O 9 tem 1, porque 1 é o número universal que divide todos os números. O 9 e tem outro número, que é o 3, que divide o 9 também. 9 dividido por 3 é 3. Então, observe que o 9, ele é um número composto também, porque ele é divisível por 3 números, mais de 2. Observação. Há, porém, dois furos nessa regra, o 0 e o 1. O 1 pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, porém isso implica que ele possui apenas um divisor, e não dois. Sendo assim, o número 1 nem é primo e nem é composto. Originalmente, o 1 se destaca dessa regra por ser considerado o pai de todos os números. Logo, não poderia ser enquadrado com os demais. Quanto ao zero, há um consenso que este também não é primo nem composto, pois apesar de possuir infinitos divisores, já que pode ser dividido por todos os números naturais, não pode ser dividido por ele mesmo e não compreende ao consenso de um número composto, ser formado por fatores menores do que ele. Sendo assim, tanto 0 quanto 1 não são nem primos e nem compostos. Aqui nós iremos, existe uma técnica para definir os primeiros números primos, de maneira eficiente. Essa se chama o crivo de Eratóstenes, que consiste em uma tabela numérica que segue algumas regras. E quais são essas regras, né? As regras é essa: não inclui o zero e nenhum. A tabela deve ser lida da esquerda para a direita, começando da primeira linha, descendo numa linha por vez. A cada número lido, se este não possui nenhuma marcação, circula e marca-se todos os seus múltiplos. Se o número possui uma marcação, passa-se para o seguinte. Vamos ver aqui como é que faz, né? Nós temos aqui a tabela.
Vejamos como o crivo funciona. Olha, nós temos aqui os números, né, começando do 2. O 2 eu vou circular. E aí agora eu vou dividir, eu vou excluir os números que são divisíveis por 2, ou os números múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? São todos os números pares. Então, vai ser o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 104, 26, 38, 40, 42, 44. Todos os números pares, né? Os que terminam em 2, em 4, em 6, em 8 e em 0. Agora, eu vou querer os números múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? É os que, somando os algarismos, vai ser o número divisível por 3. No caso, nós temos o 9, o 15, o 21, o 27, o 33, o 39, o 45, o 51, o 57, o 63, o 69 e o 75. Agora, os múltiplos de 5 são os que terminam em 0 em 5. Os que terminam em 0 eu já, eu já excluí, agora eu vou excluir os que terminam em 5. Pronto, terminei. Agora, falta ainda o que termina em 7. Os múltiplos de 7 são o 49 e o 77. O restante dos números que nós temos aí são números primos. O número 2, o número 3, o número 5 e o número 7 são os primeiros números primos. Nós temos também o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, o número 71, 73 e o 79. Todos esses números circulares, eles são números primos. Por que primos? Porque ele só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Não dá para dividir por outro número, a não ser um e ele.